Fala galera, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de programação. Eu sou Nathaniel Paiva, líder de engenharia, e eu quero mostrar para vocês hoje um pouco sobre design parents, e especificamente sobre o design parent chamado Strategy. Então vamos ver um pouquinho hoje aqui sobre design parent chamado Strategy, tá? Primeiro quero te explicar que a gente pode considerar aí um exemplo bem prático ali, realista, que é o que a gente vai fazer aqui de design parents, que tem uma interface que será a estratégia, tem a implementação dessa estratégia e o contexto dessa estratégia, tá? Então acho que é importante você entender isso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a nossa interface, o nosso contrato, que vai ser um contrato ali de pagamento, uma estratégia de pagamento. A gente pode criar aqui, por exemplo, o Payment Strategy, que vai ser ali a nossa estratégia de pagamento. Lembrando que ela vai ser uma interface, eu acabei criando errado aqui, vai ser interface. Essa nossa interface de pagamento, ela vai ter um contrato, que vai ser o contrato exatamente de pagar. Page. Vou colocar aqui Pay, beleza. A gente tem aqui o nosso contrato de pagamento e vai ter um valor específico ali para ser pago, beleza? Então a gente tem a nossa estratégia de pagamento. Então, uma interface que todas as estratégias de pagamento vão ter que implementar essa interface. Ou seja, para você efetuar o pagamento, você vai ter que efetuar o pagamento utilizando essa estratégia, beleza? Então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma classe de pagamento via cartão de crédito. Pode colocar um credit card payment. E esse credit card payment, ele vai implements o Payment Strategy que a gente acabou de criar. Lembrando que ele tem que implementar o método e a gente, para implementar esse método aqui, a gente só vai criar um system.out.println que vai ser, vou colocar aqui o amount e a descrição que eu estou pagando via cartão de crédito. Pagamento feito via cartão de crédito, beleza? Então, aqui a mensagem, vou colocar em português mesmo, para a gente entender que ele está fazendo o pagamento via cartão de crédito. Beleza, implementei esse método, mas lembrando que o cartão de crédito aqui, a gente pode ter alguns atributos do cartão de crédito. Por exemplo, o name do cartão de crédito, a gente pode ter o número do cartão de crédito, a gente pode ter, eu vou colocar aqui em string mesmo, tá? O código de segurança ali do cartão de crédito. E a gente pode ter também a data de expiração. Date of expiry do cartão de crédito, beleza? Então a gente tem aqui esses dados do cartão de crédito. A gente pode também criar aqui o construtor dessa classe. Vou criar aqui generate constructor. Ele vai selecionar, vamos selecionar todos os dados aqui. E a gente tem o construtor dessa opção de pagamento, beleza? A gente tem uma implementação. Agora a gente pode criar outra implementação também do pagamento, da estratégia de pagamento. Vamos pensar aqui que a pessoa ela também pode pagar via PayPal, por exemplo. PayPal Payment. Então eu posso pagar ali também via PayPal. E a gente implementa aqui a nossa estratégia de pagamento. Payment Strategy. A gente cria aqui novamente o método Pay que a gente vai implementar. E aqui a gente vai colocar o system out para a gente ler. Vai receber o valor ali total pago via PayPal. Beleza? Então aqui a gente tem um pagamento que foi pago via PayPal. A gente podia criar várias outras classes de estratégia aqui. A gente poderia criar várias outras implementações de estratégia utilizando o Payment Strategy, beleza? Só que nesse caso aqui, a gente agora vai criar um contexto. O que seria esse contexto, Nathaniel? Seria um contexto de carrinho de compras ali. A gente pode criar aqui um shopping cart
E nesse contexto aqui do nosso carrinho de compra, a gente teria que ter alguns itens. A gente pode colocar um item ali, por exemplo, e o valor daquele item. Eu vou criar aqui um item simples. Item. E nesse nosso item, a gente pode ter aqui, por exemplo, rate int price. Beleza? O preço desse item específico. Vou colocar aqui, por enquanto, só o preço desse item, tá? E aqui a gente tem o nosso, a gente pode criar um construtor que a gente já coloca logo o item e ele preencha esse item específico, beleza? Vou implementar aqui também o get item, a gente precisar buscar ali o get desse item, a gente consegue buscar também, beleza? Então aqui a gente pode ter uma lista desses itens aqui, list item, nesse contexto aqui do nosso carrinho de compra. A gente tem uma lista de itens que cada item tem um preço específico e a gente pode passar para o nosso contexto a nossa estratégia. A gente pode vir aqui, ó, e dizer que ele vai receber o Payment Strategy também, beleza? Por que que ele vai ser um dos nossos atributos? Porque a gente pode utilizá-lo ali para fazer efetivar o pagamento, para realmente efetivar o pagamento. Só que antes de efetivar o pagamento, é importante a gente conseguir adicionar e remover itens da nossa lista ali do carrinho de compras. Então, a gente pode criar um método aqui, public void add item, para adicionar os itens ali do nosso carrinho. Como a gente vai adicionar o item, tem que ser um objeto do tipo item. E aqui a gente chama os itens e faz um add naquele item específico, beleza? Ah, mas eu quero remover esse item. A gente faz essa mesmo código aqui, só que a gente cria um código para remover. Remove item. E aqui a gente chama o método de remover, beleza? Então, a gente está removendo o item e adicionando o item também ao nosso carrinho. E a gente pode também criar um método para a gente conseguir calcular o valor total desses itens. Que a gente recebe uma lista de itens, né? A gente tem uma lista de itens, então a gente pode calcular o valor total desses itens. Então eu venho aqui, public int calculate total, calcular o valor total. E com esse cálculo do valor total aqui, a gente pode pegar um sum recebe 0. A gente fazer um for each aqui na lista de itens, né? Pode ter um item aqui e a gente vai chamar os itens. E aí, por cada item, a gente vai fazendo a soma ali, mais igual, opa, mais igual do item e o preço dele, né? O get price, que é aquele get price que a gente criou lá na entidade de item. E aqui a gente retorna a soma desses valores, beleza? Então a gente calcula aqui o valor total desses itens. Tá, Nathaniel, mas aí para que eu quero o valor total? Porque aí eu posso fazer o checkout ali dos meus itens. Eu vim aqui public void checkout e aí vou ter finalizado. Porque aí eu posso vir aqui, ó, pegar o valor total da compra, né? Ali e chamar o nosso próprio método aqui de calcular. E aqui a gente pode usar o Payment Strategy, chamar o Pay Amount. Repare que a gente está só chamando Strategy, que é a nossa estratégia de pagamento. Só que a gente precisa definir qual vai ser a estratégia de pagamento. A gente tem que dizer para a nossa classe aqui, para o nosso contexto, quem é a estratégia de pagamento. Então a gente pode criar um método aqui, ó, void set payment strategy, que aí aqui a gente passa qual é a estratégia de pagamento que a gente tem e aí a gente utiliza essa estratégia, beleza? Diz payment strategy, beleza? Agora a gente vai passar qual é a estratégia aqui do nosso pagamento. Então vamos usar de fato ali a nossa classe para a gente conseguir criar o nosso carrinho de compras. A gente pode vir aqui, ó, na classe main mesmo, a gente pode criar uma classe main, que vai ser a classe que a gente vai rodar, né? Public static void main.
string. E aqui vai ser a classe que a gente vai executar para a gente chamar ali os nossos itens, tá? Eu vou criar aqui o contexto. Vou chamar aqui o nosso contexto primeiro, que é o nosso cart. Vou chamar aqui só de cart, mais simples. Esse é o nosso contexto, new em cart. E uma coisa interessante é que a gente não inicializou a nossa lista de itens, né? A nossa lista de itens ela vai ser nula. Então, a gente, para inicializá-la, a gente pode criar aqui, por exemplo, um construtor vazio mesmo. E todas as vezes que a gente instanciar, a gente tem ali os itens que vão receber um array list, por exemplo. New array list. E pode ser um array list de item. Que aí a gente já inicializa o nosso item aqui, assim que a gente fizer essa instância, beleza? Então, a gente agora pode ir adicionando itens. Vou criar aqui um item 1. New item. Aí aqui no item, a gente coloca o preço, né, desse item. Vou colocar aqui 25. Vou criar aqui mais dois itens. O item 2 e o item 3. E a gente vai deixar todos os itens com o valor de 25, tá? E aí a gente adiciona esses itens ao nosso carrinho. Item. Item 1. E aqui a gente vai colocar o item 2 e o item 3, beleza? Tá, com isso agora a gente consegue chamar a nossa estratégia de pagamento. A gente pode decidir com qual estratégia que a gente vai pagar. A gente pode vir aqui, ó, cart.set payment strategy. E como assim a gente usa essa estratégia de pagamento? Como essa é uma interface, a gente pode vir aqui e instanciar uma classe que está utilizando esse contrato de interface. A gente pode ver aqui quais são as classes que estão utilizando esse contrato de interface. Ó. É a Credit Card Payment e a PayPal Payment. Então, com isso, a gente consegue vir aqui e instanciá-las. Eu posso pegar aqui o PayPal Payment, por exemplo, instanciar o PayPal Payment. E aí vai ser uma instância do PayPal Payment. A gente poderia até colocar aqui, mas que dados eu preciso receber aqui para o pagamento do PayPal Payment? Pode ser o e-mail e o nome, por exemplo. Private, string, e-mail. Private, string, name. Ou senha. Vamos botar aqui a senha. Tem um e-mail e a senha, por exemplo, para pagar via PayPal. Aí eu posso vir aqui no nosso main, no nosso credit card item, PayPal main. Deixa eu criar aqui um construtor. Aí a gente code generate constructor. Aí a gente já passa isso no nosso main aqui quando a gente for criar um método de pagamento, tá? Então aqui a gente passa o e-mail, nathaniel.paiva@gmail.com. E aqui a gente pode colocar também a senha específica aqui do PayPal, tá? Então aqui a gente pode chamar o cart.checkout. E aí aqui embaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode setar um outro tipo de pagamento, tá? Set payment strategy. Aí a gente vai colocar, a gente tem outro tipo de pagamento, que é o pagamento por cartão de crédito. E a gente coloca aqui o name, Daniel. A gente coloca o número do cartão. A gente coloca vírgula. A gente coloca o código de segurança do cartão. Repare que são outros dados e a data de expiração aqui não tinha que ser um date, né? Mas a gente só a modo de exemplo aqui, eu estou colocando esse carinha aqui para vocês, para ficar fácil da gente entender, beleza? Então a gente tem um cart aqui, checkout, e agora a gente vai rodar esse nosso código chamando duas estratégias diferentes dessa mesma interface, tá vendo? Aqui a gente está passando o payment
E aqui a gente está passando o payment de cartão de crédito e um do PayPal. Se a gente for rodar aqui o nosso código, ele vai fazer a soma e vai falar na primeira linha que 75 foi pago via PayPal, aqui, que foi esse aqui. E o segundo, 75, foi pago via cartão de crédito. Aqui, inclusive, a gente pode até vir aqui e adicionar um quarto item. A gente pode criar aqui, por exemplo, um quarto item. Item 4. Vou colocar o mesmo valor. Cart.add item. Item 4. E aí a gente vai imprimir aqui, ele vai imprimir um valor diferente. Que o primeiro foi pago via PayPal, 75, o segundo foi pago 100 via cartão de crédito, beleza? Então, qual é a estratégia, Nathaniel? Por que eu estou utilizando a estratégia? O que é o strategy em si? Strategy em si é a gente conseguir utilizar qualquer estratégia que seja implementada aqui, tá vendo que a gente tá abstraindo isso. Ele segue esse contrato aqui de pagamento, só que de acordo com as classes que implementaram essa interface, tá vendo aqui, ó? Então fica mais simples da gente usar esse nosso padrão de projeto chamado Strategy, beleza? Então é bem simples de utilizar e é isso aí. Espero que você tenha gostado e te aguardo nas minhas próximas aulas. Lembrando que se você for olhar no link da descrição desse vídeo, você vai encontrar o código no meu GitHub, caso você tenha alguma dúvida em como implementar esse código, beleza? Espero você nas minhas próximas aulas.